boa tarde para todos. Só iniciar aqui a apresentação antes. Mas queria agradecer primeiramente a Jane e o Rafa por organizar esse evento. Acho que é um evento totalmente essencial para a nossa profissão. E eu venho fazer hoje uma divulgação, não necessariamente uma palestra, né? Senão eu ia me sentir meio até vendedor de colchão. Então aqui eu fiz uma apresentaçãozinha aqui para a gente melhorar isso, tá? Só esperar a parte. Só entender como é que é os slides aqui. Boa. Bom, então para quem conhece, né, o Portal Fisiortopedia está aí com seus 2 anos, aí, 3 anos, então a gente tem bem essa missão, né, de ressignificar o papel dos fisioterapeutas em tempos modernos. Então, dentro desse processo que o Léo, o Rafa, o Rodrigo falaram, tem muitos assuntos aqui que são complexos, né? Então, opa, tudo bem? Então, tudo certo? Então, então dentro disso, eu acho que tem muito das informações que eles passaram que provavelmente ficou, de certa forma, vaga, não no sentido deles terem explicado mal, mas por faltar um letramento em saúde geral para todos nós sobre ciência e diversos outros aspectos, né? E aqui são alguns slides, algumas perguntas que eu sempre coloco quando a gente fala sobre PBE, né? Que o fisioterapeuta tem muita dificuldade de diferenciar a informação que ele passa para o paciente e a informação que o paciente traz para ele. Então, naquele momento que o paciente traz uma informação dita, falada por pesquisadores, né, ou estudos demonstram, a gente tem uma dificuldade de refutar aquela informação, mostrando a nossa dificuldade de interpretar artigos e evidência científica, porque a gente não entende muito bem o que é o pensamento científico. O que tem de diferente no que a tua avó falou que faz bem para a gripe e o que você está falando, qualquer profissional da saúde. Então, por causa disso, né, a gente sabe que a nossa profissão teve, né, essa construção do reabilitar muito perto de um consertar. Então, a gente já começa a entender algumas coisas que não são tão interessantes e a nossa profissão foi construída por técnicas. E cada vez mais a gente tenta tirar esse processo tecnicista e entender que a gente tem diversas ferramentas que têm sua função em situações diferentes. E a gente acaba sendo muito catequizador em diversos aspectos, porque uma técnica é melhor que a outra, então a gente não consegue muitas vezes discriminar o que é uma ideologia dentro de algumas escolas e o que realmente é o raciocínio científico e o que está por trás disso, certo? E a gente sabe que a gente está atendendo, a gente ajuda muita gente. E isso é muito gostoso, a sensação de alguém te agradecer porque falou que você fez ela melhorar, que te ajudou a retornar, dependendo de uma incapacidade. E ela dá uma síndrome que eu falo de super-herói, porque essa sensação realmente é muito prazerosa. E a gente conseguir discriminar muito bem o que é prazeroso e o que é terapêutico é muito difícil, né? Então, aquela terapia passiva que depois você não consegue tirar da sua sessão, muitas vezes fica dentro do processo mais prazeroso do que terapêutico, porque o paciente continua com você. Então, dentro desses aspectos, conseguir discriminar essas questões são muito difíceis. A gente tem muitas informações e eventos que acontecem na nossa frente que a gente não consegue entender, e o discurso que todos nós tentamos aí diferenciar o que na minha prática clínica funciona, não é o que realmente está acontecendo, é uma das coisas que a gente sempre tenta mostrar o que está por trás. Então, a gente entende muito bem esse processo e a gente sabe que a evidência científica, a ciência, ela deve ser a linguagem comum. Eu vim de uma formação que, na época que eu fiz a especialização, parecia que se não fosse alguém do mesmo local que eu me formei, eu não conseguia falar sobre reabilitação, porque era um discurso muito específico. E aqui a gente tinha discriminado coisas em relação a escolas diferentes, né? Então, a discussão não era ciência. A discussão era sobre as escolas e como elas se formavam as pessoas, e parecia que cada um pensava de uma forma diferente. E isso realmente é uma grande angústia de qualquer fisioterapeuta, de qualquer pessoa, né? Então, aqui eu trago, né, tem essa série da JOSP, muito interessante que o Steven Camper traz, aonde ele fala que quando a gente fala da prática baseada em evidência, como vocês viram com as palestras do Léo, do Rodrigo e do Rafa, ela é muito além do que a nossa profissão, porque ela envolve muito em relação à educação, economia, saúde pública, políticas sociais, e às vezes a gente não olha para essa parte porque a gente está só pensando o que fazer com o meu paciente. E isso acaba sendo muito vazio. Não é se você faz uma intervenção, um exercício ou outro. A gente tem que pensar muito mais do que tudo que está envolvido para realmente conseguir discriminar isso para o nosso paciente e entender aspectos sociais.
é muito limitante, às vezes, você pensar que o CEP do seu paciente interfere no prognóstico dele. Você não vai alterar o CEP dele, né? Então, nessas horas é muito complexo a gente pensar que a prática baseada em evidência, ela envolve um crescimento nosso de raciocínio que vai muito além do que a gente faz no nosso consultório, tá? Então, a gente sabe que os pacientes esperam que você esteja fazendo algo que não seja um chute. Se você está indo para um profissional da saúde, você naturalmente espera que ele seja baseado em alguma evidência. E essa evidência a gente tem que entender o que é uma boa evidência, né? Então, nós queremos ser reconhecidos, mas se a gente usa a evidência do jeito que precisa para ser reconhecido, para ser respeitado, então, em cima disso, a gente sabe que, assim como foi falado agora, o quanto que isso interfere em diversos outros aspectos relacionados para a gente falar que a gente realmente faz saúde baseada em evidência, tá? E aqui, só para começar realmente a divulgação do que a gente tem, a gente já fez uma parceria com o Crefito 3 em relação ao teleatendimento, onde já tem mais de 4.000 inscritos dentro do processo, então é bem interessante conseguir levar essa informação, então por isso que a gente acaba se unindo com os conselhos, né? E agora essa nova parceria que a gente tem une também a P do Brasil, assim como o Léo Costa falou, né? Que dentro da equipe do time do Fisiortopedia a gente vai ser um desses disseminadores e colaboradores da P do Brasil. Então, Fisiortopedia, o Crefito 3 e a Pedro, a gente vai acabar lançando a nossa jornada em PBE, que vai ser um treinamento gratuito. Então, o principal desse objetivo aqui vai ser conscientizar a importância da PBE, que para mim é uma das partes muito importantes, que é a consciência de isso realmente fazer parte da nossa rotina, descomplicando, capacitando os fisioterapeutas para melhor entendimento dos princípios e facilitando a aplicabilidade do clínico do uso das principais evidências científicas junto da preferência do paciente e da expertise. Então, como já foi falado, não é fisioterapia baseada em artigo, não é você ler e reproduzir, né? Hoje de manhã eu estava em aula com o Luiz Espanhol também, então a gente discutiu muito sobre esse processo, além do que a gente está vendo nos artigos científicos, e a gente tem uma equipe altamente capacitada, né, que o Espanhol está junto, o Bruno Saragiota, a Thier, o Luiz, a Isadora, e a gente tem nossa consultora pedagógica, que é a Ana Maria Siriane, né? Então a gente vai unir um pouquinho disso para conseguir trazer esse conteúdo programático. A gente ainda está trabalhando, ele vai ser lançado mais ou menos em novembro, a gente espera, se tudo der certo, e a ideia é até mudar um pouquinho a forma que ela é apresentada, né? Então, por que prática baseada em evidência? Falar de atenção centrada na pessoa, que é um pilar que, na minha opinião, ela está um pouco esquecida. A gente acaba falando pouco sobre a preferência do paciente, como que a gente lida, né? Falar um pouco de se eu posso confiar no artigo e por quê. Como que eu comunico meus achados científicos para o nosso paciente, certo? A parte de como ler um artigo científico, como eu posso aplicar esse artigo na prática clínica. Existe evidência científica para tudo? Qual que é o melhor desenho de estudo? Como um artigo é publicado? O que é uma pseudociência? Como que a gente pode fugir? Então, a ideia é deixar de uma forma um pouco mais simplificada, menos teórica, para a gente realmente perceber que prática baseada em evidência está em todas as nossas tomadas de decisões, independente se é fisioterapia. Tá? Então, isso é uma parte bem importante. Então, a ideia é mais trazer essa divulgação de um projeto que a gente tem. Então, já estou acabando. Fica tranquilo. Então, a gente, naturalmente, gostaria que vocês ajudassem a gente a divulgar esses projetos. A gente também está fazendo parceria com a Abrafito, certo? Porque a ideia é levar esse treinamento gratuito para o máximo de pessoas fisioterapeutas possíveis, tá bom? Então, agradeço o espaço aí e uma boa continuação do evento aí.